Que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jefferson Boeira e hoje eu vou fazer a previsão do signo de Gêmeos para o mês de maio de 2026. Se você clicou aqui nesse vídeo, não é por acaso. Saiba que o universo, a espiritualidade, o teu campo vibracional tem uma mensagem aqui para entregar a você. Eles te trouxeram aqui de alguma certa forma, então não ignore, certo? E caso essa mensagem não faça tanto sentido, as informações elas são uma previsão, então é para o próximo mês, certo? E aí aqui você vai ter esses acontecimentos, ou você vai conseguir ajudar alguma pessoa que você tenha muita relação com ela e essa energia vai sair para ela. E aí você consegue auxiliar ela e, consequentemente, se beneficiar, certo? Caso você queira sentir para ter uma apuração, né, um direcionamento ainda melhor, você pode assistir a tua lua e o teu ascendente, certo? Signo de Gêmeos. Lembrando aqui também que para consultas particulares e para mais informações é só acessar a descrição do vídeo, que está tudo bem organizado aqui para você, tá bom? Eu vou com o oráculo das bênçãos das fadas tirar uma bênção aqui para vocês do signo de Gêmeos, geminianos e geminianas. Então eu peço agora à espiritualidade, aos mentores, aos guardiões, às fadas, aos elementais, às forças cósmicas, uma bênção para o signo de Gêmeos. Bênção Gêmeos, maio de 2026. Bênção Gêmeos, maio de 2026. Vamos ver aqui qual bênção vem para vocês. A bênção de número 43. Uma bênção de ser compreendido. Então, eu vou só olhar aqui o significado dessa carta. Olha só, é o dom das fadas de ser vista por quem você é, por ser conhecida e compreendida, tá? Então assim, é o dom das fadas de ser vista por quem você é, por ser conhecida e compreendida. Então, a espiritualidade, os guias, os mentores, eles vão te entregar, vão passar a você, você será abençoado com a compreensão, com a possibilidade, com o fato de vocês serem compreendidos. E olha que interessante, né? Nós temos aqui um ser que é como se fosse um dragão misturado com outros seres, um unicórnio, asas meio que de pássaros e borboleta, e uma fada, e eles se entendem. Então, a bênção que vem para vocês é de vocês entrarem em contato com uma força espiritual, com um chefe, com um esposo, com uma esposa, com um parente, com alguém, com uma outra parte que vai conseguir compreender o que vocês querem. Sabe aqueles momentos em que a gente quer dizer uma coisa e não consegue? Ou não tem o vocabulário, ou não tem o entendimento, mas tenta dizer? Eu vejo que Gêmeos aqui vai ser abençoada, quase que como se as tuas ações
falassem. Então alguém não vai nem precisar, por exemplo, você vai nem precisar falar algo. Ou alguém não vai nem precisar falar algo para você. Pode ser também que seja espelhado. Você seja abençoada, abençoado com o dom da compreensão. Porque quando a gente compreende, quando a gente entende algo profundamente, a gente consegue agir da melhor forma. Então é como se você fosse compreender múltiplas variáveis de uma situação. Ou as pessoas entendessem a tua necessidade, ou você tentar explicar e elas conseguem te entender. Só que existe uma diferença entre as pessoas compreenderem o que você quer e fazerem o que você quer. Então aqui é como se as pessoas fossem te compreender e respeitar quem você é. Porque aqui é você ser compreendida, compreendido e conhecida. Ser visto por quem você é. Então as pessoas compreendem a tua singularidade. Então nós estamos falando aqui, o principal tema, a principal energia, a energia central do mês é você ser vista, visto e respeitado, respeitada e compreendida pela tua religião, pela tua postura, pelo teu posicionamento. E por você aprender, porque ser compreendida significa que também você tem uma capacidade forte, você tem uma facilidade de se fazer entender, de se expressar bem. Então aqui a grande bênção, e isso é uma bênção muito significativa. Você está dizendo assim, isso que é a bênção? É sério que você está dizendo isso? Você sendo compreendida, você conseguindo expressar quem você é de fato. Porque às vezes a gente é contraditório. E é essa a bênção. É de deixar de ser contraditória. Em que a gente intelectualmente quer muito uma coisa, precisa muito de uma coisa, quer se relacionar de uma forma, mas as nossas ações falam outra coisa. A nossa expressão fala outra coisa. Então aqui existe um alinhamento interno teu relacionado a quem você pensa que é, sente que é e como você age efetivamente. Então não é equilíbrio. Então é uma harmonia entre o ser e o fazer. E aqui isso traz uma grande bênção, porque aí o universo consegue te entregar o que você quer. Então algo é entregue porque você está alinhado internamente. E aí as pessoas, o universo, a espiritualidade consegue te compreender. Então você será abençoado, abençoada com a compreensão. Certo? Com base nisso, então, dentro desse tema, dentro dessa energia de compreensão, a tendência, os acontecimentos, o que acontece vai ser o quê? O que acontece com essa energia de ser compreendido, ser compreendida? Como os acontecimentos serão influenciados? Como os acontecimentos que vão acontecer? Como os acontecimentos no mês de maio serão influenciados pela energia da compreensão, de que forma as coisas vão se desdobrar, o que vem para o signo de Gêmeos. Gêmeos, carta 1. Bom, carta 2 se veio é essa.
e carta 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha que interessante. Signo de Gêmeos. Engraçado, vira um mago, né? Quais são os acontecimentos que vão ser influenciados pela energia da bênção de ser compreendido, compreendida? 9 de paus, o mago, 10 de copas. Aqui eu vejo a energia mais forte é o mago, né? Um arcano maior, é uma energia de comunicação, de inteligência, de capacidade de manifestação. Eu vejo que vocês aqui recebem essa bênção pela persistência. Pode ser que vocês estão persistindo muito. Eu vejo algo ligado a fortalecimento, persistência. Então vocês aqui estão treinando algo, estão estudando muito, tem essa persistência. Vocês, sabe, estão sempre se fortalecendo, tendo cautela, atentos, né? E o 9 de paus fala muito de num modo defensivo. Meio que você pode estar meio que no modo de se defender, meio que esse lobo aqui, ele tá até, né, tem flechas aqui, ele tá sangrando, ele tá num modo defensivo. Então é como se assim, um acontecimento... Em maio, eu vejo que Gêmeos pode estar meio cansada de persistir. E pode entrar até num modo de ataque ou num modo de defesa, num modo meio que assim instintivo. Vocês estão ou podem vir a ficar num modo instintivo. Só que nós temos o mago e o 10 de copas. Esse modo instintivo pode ser porque vocês não estavam sendo compreendidos. Então, assim, o que significa isso? Que existe esse lobo, ele tem, né, esse lobo aqui pode ser você ou pode ser outra pessoa. Então tem os interesses dele, tá vivendo a vida dele lá legal, né? Tem que viver a sua vida e encontra o quê? Uma oposição. E se vê numa situação meio que coagido, porque não sabe o que está acontecendo. E o mago e o 10 de copas trazem essa compreensão. Então é que essa carta é forte, eu entrei muito na energia dela e parece assim que eu só tô enxergando essa dinâmica desse lado animal, desse lado instintivo, que é isso aqui. Nós temos uma força, né, meio que uma coisa meio quimera, meio humano, meio animal. Então pode ser alguma coisa ligada aos teus instintos, né, que você aqui precisa entender ou faz parte de você. E é como se essa parte tua estivesse com um certo medo, um receio, num modo de sobrevivência, de ataque agressivo. Só que há algum grau muito grande de compreensão, ou há uma atitude diferente. Pode ser que aqui internamente você... E aí, por isso que eu falei que ou interno você é essa energia, ou você está numa situação de tentativa, de não conseguir se fazer compreender, e pela persistência de tanto que você se defende e tenta e mantém essa parte instintiva, e vai dar certo, e eu vou conseguir, e eu vou ficar aqui, eu vou me defender, eu vou defender meu território,
você, pela essa experiência, consegue desenvolver esse mago, essa maestria, essa inteligência, essa capacidade de persuasão. Você consegue desenvolver a capacidade de troca de mensagens, uma eloquência, uma percepção, uma habilidade de perceber através dessa tua persistência como as pessoas podem realizar o teu sonho, algo que te sacia. Um sonho, 10 de copas, um ajuste emocional. Porque quando a pessoa está saciada totalmente, então esse 10 de copas, a pessoa está acolhida, você acolhe algo. Então pode ser que pessoas te acolham pela tua capacidade pela tua capacidade cognitiva, por você aqui, por você persistir, bater o pé em maio, você bate o pé com algo, né? E aí essa experiência de você não arredar, de você não ceder, faz com que você consiga se fazer compreender. E na realidade a bênção aqui vem muito como algo que seria mais difícil é amenizado pela tua persistência. Então eu tô vendo uma dinâmica muito forte de algo interno tá puxando pra mim aqui, que é algo instintivo e algo emocional, e um diálogo interno, você conseguindo fazer esse diálogo entre algo que é muito instintivo e algo que é muito emocional, e você conseguindo integrar, entender isso e se fazer compreender por si mesma, por si mesmo, e de forma externa, prática. O que vem aqui são situações de manter o pé, bater o pé, de não ceder, de se defender, de se mostrar que tá ali, né? De persistir em algum tipo de comunicação. Pode ser você forçar, até pode ser que tenha alguma coisa ligada à viagem, ou forçar um diálogo. O forçar aqui, não digo que é uma coisa violenta, meio né, agressiva. Não é nesse sentido. O forçar são as tentativas. Então assim, pode ser que você queira muito adquirir algum tipo de maestria, capacidade de manifestação, algum conhecimento, alguma habilidade, algum tipo de diplomacia entre partes, fazer as pessoas se compreenderem. E aqui o 10 de copas mostra que você consegue. Você aqui de fato consegue fazer esse ajuste emocional entre todos. E todos, pode ver que tem algumas taças meio rachadas e outras, né, inteiras. Mesmo com as suas divergências ou machucados ou situações meio que complexas, isso é integrado, é ajustado, é resolvido, todos ficam bem, porque você fez uma intermediação aqui numa situação, certo? Então entendemos que a dinâmica principal do mês pode estar relacionada a uma comunicação, um trabalho, fazer um ajuste de um grupo, uma conversa muito importante, pode ser uma viagem, ou o início de uma empreitada, o início de um desejo. Mas você vai... E a bênção das fadas, elas podem trazer muito, porque a gente precisa compreender o que a gente quer. Muitas vezes a gente fala que quer alguma coisa, mas a gente não quer de fato aquilo. E aqui eu vejo que você
pelos instintos e pelas emoções você define: eu quero X, eu quero Y. Você consegue compreender. E a partir do momento que você define claramente, internamente, não há discordância interna, o universo, a espiritualidade, os teus guias, o teu campo vibracional consegue atrair, trazer para você o que você deseja e precisa. Certo? Seguindo aqui, vamos dar seguimento então. O que mais? Eu preciso das duas cartas do que pode ser desafiador e do que pode ser, do que vai ser positivo, aquilo que vai ser bom, que tem de melhor para o signo de Gêmeos em maio de 2026. Nós temos aqui no desafiador é uma verdade. Você enxerga uma dor, você enxerga algo que atrapalha. Lado desafiador, o que pode atrapalhar essa tua capacidade de integração de um instinto e de uma emoção? O que pode atrapalhar a tua definição de compreensão? O que pode atrapalhar o teu posicionamento esse mês? Porque é como se você se posicionasse com as tuas qualidades, os teus defeitos em alguma situação. Então você é compreendido, compreendida e é conhecido, conhecida por aquilo que você é, por quem você é. Então você consegue se posicionar. Você consegue também definir uma intenção, definir um desejo, definir um objetivo. O que pode atrapalhar essa definição? 6 de paus, 4 de espadas. O 6 de paus é uma carta que no desafiador ela traz muito o elemento do ego. Ela traz muito o elemento do orgulho. Não querer dar o braço a torcer. Então eu me equivoquei em alguma parte. Pode ser que tive um equívoco, normal. Cometi um erro. Nossa, eu estava realmente mandando um comando errado. Eu não estava me expressando de forma adequada, correta. Eu estava de fato dizendo que eu queria A, que eu queria B, que eu queria C. E no fundo, o que eu estava expressando, estava pedindo exatamente o oposto. Então o que pode atrapalhar é você não aceitar que você, por exemplo, estava num diálogo interno ou numa expressão contraditória. E se fixar nisso e por orgulho não mudar, ou por orgulho ou por medo desse novo, não se posicionar, você não entrar em contato, você não fazer um movimento, você não ter essa definição, que é o que eu estou falando. Que para que algo bom venha, a gente precisa definir com clareza o objetivo. E o que é positivo aqui? Destino e 3 de espadas. O 3 de espadas no positivo, porque aqui, né, nós temos o destino, que é a roda da fortuna. Então o positivo, roda da fortuna, já fala de um mês de sorte, que é o que a bênção traz. O que a bênção traz? Mesmo você, às vezes, não conseguindo se fazer compreender, as pessoas te compreendem, entregam o que você quer. Porque existe uma honestidade interna. E a espiritualidade vê o teu coração, não vê muitas vezes o que você está fazendo. Porque a gente não elabora as coisas intelectualmente. Pode ver que eu tenho até uma dificuldade, às vezes, de interpretar, porque vem tanta informação que a gente não entende. E é isso. Agora, é esse destino no positivo. Então algo aqui está sendo unido, integrado,
Você está tendo algum tipo de interação com algo difícil, com uma emoção. Ó, o positivo é você ter esse contato, essa interação com essa emoção corrigida. E essa carta, ela é bem, olha como ela é muito, ela é uma carta muito forte de se olhar. Ela tem um poder, porque ele está costurando da própria mente a realidade. Ele está integrando, ele está costurando, e cada costura, cada ponto, cada nó vai remodelando o futuro. Então a roda que traz sorte e traz algo realizado, traz algo feito, traz um movimento. É quando as coisas estão meio incontroláveis e é o que eu falei, uma viagem. Pode ser uma viagem, um movimento, um entendimento que é difícil e é positivo. Porque você vai, por exemplo, corrigir uma emoção. Tem alguma emoção, algum apego, algum orgulho que você corta. Não, eu realmente não estava fazendo algo certo. Ai, mas eu queria que o outro... A gente tem uma coisa, eu não sou santo, eu não sou nada, eu só sou um tarólogo aqui na internet, passando a mensagem do mês. Quantas vezes eu me peguei e é difícil ter que fazer essa educação interna, de querer que o outro adivinhe o que você quer. A gente quer que o outro adivinhe e quer que adivinhe. Não, porque como que não sabe que eu quero isso? E às vezes eu tô mandando uma informação diferente. Então aqui você não, realmente, tá? O outro não precisa saber. Solta, leveza, tranquilidade, deixa a coisa acontecer. E quando você começa a se tornar compreensível, o mundo começa a se tornar, começa a compreender você, os teus desejos. Então aqui você vai definir isso. A espiritualidade te abençoa com você sendo compreendido para assim poder te entregar algo. Por você enfrentar uma emoção distorcida e integrar ela. Colocar ordem nela. Entende? Então a roda da fortuna traz esse aspecto de expansão, de otimismo, de boa sorte, de abundância e de capacidade para integrar essa emoção que está distorcida, ou resolver alguma questão. Algo que machuca, algo que é difícil é integrado, é resolvido. Você é uma revolução, você passa por aquilo fica para trás, certo? O que mais? Deixa eu ver aqui o que vem para o signo de Gêmeos. Fui ali olhar o tempo agora nas áreas para a gente finalizar a tua leitura. Signo de Gêmeos, áreas para Gêmeos, o que cada uma das áreas traz como mensagem. Carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, 6 e mais uma, 7. 1, homem. 2, criança. 3, cavaleiro. 4, pássaros. 5, navio. Nossas! Cruz. Os peixes. Ai, desculpa! Gente, que maravilha! Vamos lá, tá? Vamos lá! Gente, olha só, depois de muita dor, né? A espiritualidade te mostrando, te revelando algo que estava bloqueando uma prosperidade para você. Deixa eu até beber uma água. Vamos lá.
Primeira posição são os teus desejos, tá? 6 de paus com o homem. Aqui existe um desejo literalmente de vitória, de triunfo, de reconhecimento. E ainda mais com a carta do homem, que representa uma figura masculina importante. Ou você quer ajudar alguém a ser reconhecido, ou você quer, né, ter esse reconhecimento, ou você quer ter uma autoridade reconhecida. Você quer ter um triunfo numa plantação. Você quer ser ativo, ativa numa dinâmica, numa troca, em uma diplomacia. Tem algo aqui não é só reconhecimento, é algo que traz um status. Aqui eu vejo que você quer um status, certo? Como que você vai alcançar isso? 4 de espadas com a criança. O 4 de espadas, ele vai falar muito de leveza, tranquilidade, ter estabilidade mental e é como se você fosse treinando literalmente. A criança, ela que me vem muito uma coisa assim. Eu ando fazendo uns cursos agora e eu tava analisando, por exemplo, o inglês. Aqui essa posição é isso. 4 de espadas com a criança. A criança, ela, quando tá falando um idioma novo, ela entra tanto em contato e ela erra tanto, ela se permite errar tanto que na prática, o tanto que ela pratica, ela alcança aquilo. Se torna algo muito simples, se torna algo natural. E aqui é o que eu vejo. Para que você alcance esse reconhecimento, esse status, você tem que fazer tanto uma atividade que se torna uma coisa quase que brincadeira. E aí isso se torna leve. E você consegue, com essa leveza, com essa brincadeira, realizar, ter esse status. Porque para você é muito simples. Tem a questão da sorte, mas não é só uma jogada de sorte, uma coisa que a pessoa teve um alinhamento. Você é compreendido por quem você é. Você se torna tanto... Olha essa faca aqui. Essas espadas, elas são aquelas facas antigas, lá da época, né, pré-histórica, que é tudo feito com obsidiana, com pedras, e aquilo vai sendo afiado. Então é a tentativa, é a calma. Isso daqui, para ficar nesse nível, são horas e horas e horas e horas e dias e dias e dias de trabalho, se não meses. Então é isso com a criança, essa repetição. E aí você alcança esse status, certo? Relacionamento afetivo, para quem é solteiro, nós temos um 9 de paus com o cavaleiro. Eu vejo que você tá... que como tem essa agressividade junto com o cavaleiro, que aqui tem uma coisa de agressividade que eu falei, né? A pessoa tá meio que assim na defensiva, meio que no ataque, numa coisa mais instintiva. Pra quem é solteiro, aqui é um mês que você vai estar com a libido muito alta. Você vai querer movimento, rapidez, iniciativa. Então pode ser que existam aí, né, uma certa troca de energias. A questão é que você pode ser que até exista uma pessoa bem diferente para você. Você conheça uma pessoa muito peculiar, eu vejo, para quem é solteiro especificamente, tá? Pode ser que apareça no teu caminho. Quem está casado, está num relacionamento, nós temos um 9 de paus com esse cavaleiro, né? Só que agora muda a interpretação. Então o 9 de paus, para quem é casado, ele tá trazendo muito de... o cavaleiro, ele é capacidade, agilidade, a iniciativa para resolver alguma coisa que tá difícil. É como se vocês estivessem ultrapassando, um tá ultrapassando o limite do outro e o outro tá ultrapassando o teu limite, entende? Tem algo assim, e vocês vão
desenvolver uma capacidade de colocar algum tipo de limite, se defender melhor e sair dessa posição agressiva. Tem uma coisa de agressividade que eu falei lá no início, não necessariamente é alguma coisa agressiva, mas é como se fosse um desrespeito, mas não é desrespeito. É como se tivesse alguma coisa que é meio que incompatível e vocês conseguem ajustar, certo? Próxima questão aqui é a vida material. Nós temos o mago com os pássaros. O mago na vida material pede iniciativa, mostra que ele tem muita habilidade para lidar com dinheiro, certo? Tem muita habilidade, tem muita diplomacia, ainda mais com os pássaros. Os pássaros aqui vão falar de negociação, vão falar de conversas, vão falar de busca. É como se fosse um mês bem movimentado. Tem muito movimento e tem um dinheiro novo entrando. Por quê? Porque agora você compreendeu uma área, compreendeu uma oportunidade, compreendeu que não precisa corresponder à expectativa daquela pessoa, que cada um é cada um, então você vai focar realmente no teu ganho material, certo? E aqui me fala também um pouquinho de você se movimentando mais, saindo mais, uma saúde boa também, certo? Trabalho 10 de copas com o navio, aqui para muitos, não é para todos obviamente, mas tem uma coisa muito forte de 10 de copas é a saciedade, é um ajuste emocional que você começa, ou um ajuste, é você tornar, por exemplo, estou dentro de uma empresa, você começa a tornar essa empresa ou esse setor um lugar melhor para trabalhar, mais agradável. Só que é um processo, então você faz isso ao longo do mês de maio e pode ainda perdurar por um tempo. Mas eu vejo muitas pessoas aqui, e assim, é uma realização de um sonho também. Então tem algo muito bom aqui, porque 10 de copas é saciedade, é plenitude. Então a pessoa se sente bem, é um mês que você vai mais longe, cativando as pessoas emocionalmente, se fazendo compreender para elas. Pode ser que tenha muito atrelado aqui a vendas também. Agora eu vejo muito uma coisa de viagem. Viagens a trabalho está muito aberto, mudanças de trabalho, indo trabalhar num lugar novo, fazer uma mudança de cidade, mas porque a pessoa entendeu o que ela quer, certo? Família e amigos, nós temos a roda da fortuna com a cruz. Eu vejo a finalização de uma repetição. No positivo é isso. Uma dinâmica num relacionamento que estava sem limite, estava sendo repetido, é ajustado. Cada um com as suas diferenças. Por isso a bênção da compreensão. E espiritualmente nós temos o 3 de espadas com os peixes. Espiritualmente, 3 de espadas é uma dor. Tem uma dor, existe um problema espiritualmente. Pode ser que você tenha algo aqui meio que trancado. A bênção fala do dom de você ser visto por quem você é. E aqui pode ser que você estava meio que controlando ou querendo muito corresponder à expectativa de outras pessoas e não deixar a tua energia fluir. E isso fazia com que você mandasse para o universo uma mensagem contraditória. E ao você se tornar uma pessoa conhecida e compreendida por quem você libera um fluxo financeiro alto. Você libera ganho, você libera prosperidade, você libera saúde, que estava travada. Mas aqui é necessário, observar isso que está fazendo você corresponder a expectativas se machucando.
Então a espiritualidade ajuda você a fazer esse diálogo interno e corrigir essa dor. Certo, Gêmeos? Então é o que eu vejo para o mês de maio aqui. Se você gostou dessa leitura, deixe aqui a sua curtida. Através dessa sua contribuição, mais pessoas também podem acessar essa energia de luz e receberem essa mensagem que eu fiz com muito amor, com muito carinho para vocês. E se você desejar fazer uma leitura, né, como essa, com a sua energia pessoal, basta entrar em contato pelo canal disponível na descrição, tá bom? E caso deseje também ajudar o canal financeiramente com qualquer valor, a forma de doação está aqui na descrição. Eu desejo um abençoado maio de 2026, signo de Gêmeos, e que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre, viu? Muitas bênçãos!